Eu dizia, num lugar desse, Deus vai falar comigo de sacrifício. Porque sacrifício tem uma ideia tão distante do que eu estava vivendo, que parecia, não era... Você acha sacrifício comer frutos do mar? Hã? E o negócio foi assim, tão bom. Eu digo assim, Deus é bom. Deus é bom demais. Porque quando eu entendo sobre prosperidade, eu não posso ligá-la somente no dinheiro e ter todas as coisas da sua vida resolvidas. Porque eu estava num tempo, né, quando eu ganhei esse presente, estávamos no tempo, estava dizendo para a Jane, eu não consigo ir passar férias nem em Cidrolândia. Não estava dando para, né, nem em Maracaju. E Deus nos presenteou mesmo, né, pagaram todas as minhas despesas, né, de toda a minha família, e ainda ganhei oferta para gastar lá. Você tem uma ideia? Foi assim uma coisa... Eu fiquei, isso é prosperidade. Amém? Isso é prosperidade, isso é Deus cuidando, Deus mostrando para mim que não está na minha condição e na minha força, né? Então foi muito assim, eu estava vendo aquela coisa. E num lugar, nós comemos até caviar. A minha irmã é animada, Glória. Não é para você ficar com raiva de mim. Eu também posso comer caviar. Amém? Nem que for uma vez na vida, posso comer caviar também. Horas. Então, tu fala, Deus me falando de sacrifício num lugar assim, gente. Me falando de sacrifício num lugar assim. E quando um dia eu fui fazer algumas fotos do hotel, já era final de tarde, e eu pensei assim, bateu dentro do meu coração, viração do dia. Quem sabe relacionar a viração do dia? O que acontecia na viração do dia aqui? O Espírito Santo vinha conversar com Adão, né? Lá no jardim do Éden, na viração do dia. E eu estava vendo aquele sol lindo, se escondendo. O lugar que eu estava foi onde foi filmado aquele filme A Lagoa Azul. Então, o pessoal lembra do Lagoa Azul aqui? Então, para você ter uma ideia, não tem como mesmo. Tem a ilha lá onde eles fizeram as filmagens, mesmo que nós não fomos, que tinha que ficar o dia inteiro lá, e eu não tenho muito saco para ficar o dia inteiro numa ilha. Então, acabei não indo. Mas o mar é lindo, muito lindo. E quando estava vendo aquele sol se pondo, aquele sol se escondendo, que eu pensava a viração do dia, né? E o Senhor falou para mim, sacrifício. Vai estudar sobre sacrifício. Eu comecei a dar uma olhada na minha Bíblia, comecei a ver, comecei a ler algumas coisas, comecei a ver na internet algumas coisas, que o negócio foi ficando forte dentro de mim, ficando forte. Então Deus disse, é um tempo de sacrifício, de sacrificar. Agora, quando nós falamos em sacrifício, pensamos em sacrificar, nós pensamos, aí vem uma coisa muito ruim. Não. Romanos capítulo 12, versículo 1. Não vai ser esse o nosso texto de base, nosso texto de base é Pedro. Mas Romanos 12, 1 diz, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso verdadeiro culto ou culto da razão. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai esse mundo pela renovação da sua mente ou do seu entendimento. Não vos conformeis. Quando eu vou ver a palavra conformeis, significa tomar a forma ou entrar dentro de uma forma. Eu gostava muito de ver as pessoas na Bolívia. Tem uma amiga nossa que fazia cuca. Você conhece cuca? Não é do sítio do Pica-Pau, não. É um pão recheado. Então elas tinham umas formas. Então dentro daquelas formas colocava-se a massa. Esperava um tempo, a massa vem vindo e ela toma a forma daquela forma.
Então tem gente que faz pão de coraçãozinho. Para fazer pão de coraçãozinho tem que ter uma forma de coraçãozinho, correto? Para fazer de florzinha ou do que for, tem que ter uma forma. Para você fazer o sapato que eu estou vestindo, tem que ter uma forma. Para você, quase tudo precisa de uma forma para ela tomar o modelo, ou ficar igual àquilo. E Paulo diz assim: apresente os vossos corpos como um sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto da razão, para não tomar a forma, para não ficar igual ao mundo, para não se tornar igual ao mundo. Então, quando eu começo a ver o sacrifício desde esse ponto de vista, o sacrifício é bom para mim. Porque o que é que o mundo tem mostrado hoje? Qual é a forma e o modelo do mundo hoje? Uma família deteriorada. Uma família deteriorada. Famílias destruídas, famílias totalmente destroçadas. Todas as novelas hoje estão mostrando isso. Filmes hoje estão mostrando isso. A realidade de famílias destruídas. Essa é a forma do mundo. A realidade de sonhos destruídos. Essa é a forma do mundo. Uma juventude sendo tragada pelas drogas. Essa é a realidade do mundo. Está assim no mundo. Então Paulo fala: você se apresenta como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para não tomar a forma do mundo. O que ele está dizendo? Para que a sua família não seja destruída como a família do mundo, para que o seu casamento não seja destruído como o casamento do mundo, para que a sua vida não seja afetada como o mundo está sendo afetado, porque o diabo está preparado para destruir famílias. Então tenha sacrifício para não tomar a forma do mundo. Então, se eu não tenho sacrifício, eu simplesmente caminho como o mundo está, eu entro dentro daquela forma, é questão de tempo, querido. É questão de tempo. Para que eu fique totalmente moldado como o mundo é. Agora, se eu entrar dentro da forma de Deus, é questão de tempo. É questão de dias. Para que nós sejamos moldados segundo Deus é. Com quem mais você passar tempo, vai ser com isso que você vai ser parecido. Passa tempo com novela, não estou aqui fazendo nada. Eu só digo para você não ver novela. Passa tempo com o mundo e você vai ser igual ao mundo. Passe tempo com Deus e você vai ser como Deus é. Isso me dá uma vontade de orar. Apresentei o seu corpo como um sacrifício vivo. O que é isso? Deus, tira tudo que está impedindo o teu fluir de dentro de mim. Eu me exponho ao Senhor. Eu entro dentro da sua forma. Mas vamos lá que isso aqui vai ficar interessante. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5 diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Quando nós olhamos desde o ponto de vista da língua original desse texto grego, eu vou tentar explicar para você rapidamente como são as coisas no grego. Uma palavra significa muitas coisas. Eu estava falando com a menina de Laos, né, com o Diogo, ele estava me explicando a língua de Laos. Ele dizia: pastor, uma palavra em Laos, porque é parecido às línguas daquele lado de lá nosso, entre Oriente Médio, Ásia, enfim, aquele tipo de escrita de língua, eles são parecidos. Uma palavra pode significar 5 coisas. Por exemplo, ele me disse uma palavra que significava homem, arroz, sei lá, e mais 4 coisas. A mesma palavra significa homem, arroz, não sei o quê. Depende a entonação, depende do som. Né? Depende como é que você entoa ela ou entona ela, ela dá um significado. Mas é a mesma palavra escrita do mesmo jeito. Talvez você só coloque um risquinho em cima. Aquele risquinho já, meu Deus. E o grego é assim também. Por exemplo, se nós for falar igreja,
Igreja na sua cabeça é o quê? É um lugar assim, não é? Ou o salão onde você vem. Isso não é igreja? Mas no original não é assim. Igreja está falando do púlpito, do pastor que está pregando, dele que está tocando, do teclado, das cadeiras, ou seja, de tudo. É igreja. Só que você entoa. Vai significando, né? Então quando a Bíblia foi escrita, ele tem um contexto. Sacrifício. Sacrifício. Quando eu fui ver essa palavra sacrifício, ele não falava apenas de degolar um cordeiro. Não, também falava de quem degolava o cordeiro, porque abrangia tudo. Então vamos prestar atenção. Quando o sacerdote ia fazer o sacrifício, ele tinha todo um preparo interno e externo para realizar aquele sacrifício. Qual era o preparo dele? Por exemplo, o externo. Querido, se ele enroscasse a roupa dele, ou a estola, ou aquele vestidão que ele colocava, e desse qualquer arranhozinho, não servia mais. Porque não podia ter nem costura. Não podia estar sujo, tinha que ser o branco alvo como a neve. Não tinha que ter nenhum cisco, nenhuma ruga. Tinha que estar engomadinho. O camarada tinha que ir caminhando para não dar problema nenhum, porque se entrasse no Santíssimo Lugar sujo, com alguma ruga, com alguma coisa, dava problema. Então depois de prestar atenção, né, aquelas pessoas que preparavam e ver que estava irrepreensível, impecável, agora vamos cuidar do sacerdote. Ele não podia entrar com pensamentos impuros na presença do Senhor. Então olha a ideia que eles tinham. Pegavam um moço, os discípulos, os meninos do profeta, e eles ficavam recitando a Torá, a lei, toda noite. Qual que era a visão? Cansar o camarada mentalmente e impregnar a mente do camarada das escrituras. Então ele ficava acordado o tempo todo com aquelas... Era tipo fazer uma espécie, um tipo de lavagem cerebral dentro da cabeça do cara. Para quando ele fosse, a sua mente disparasse somente pensamentos de paz, pensamentos que estavam dentro da lei. E depois de pronto ele ainda entrava, porque corria o risco de sei lá o quê, era amarrado então a corda nele, porque se ele morresse lá dentro, ninguém podia entrar lá para pegar, porque morria também. Então os caras puxavam, e ele ficava com um sino no seu pé, e as pessoas ficavam ouvindo esse sino. Enquanto tivesse blim, blim, significava que ele estava vivo. Agora eu perguntava, por quê? O que ele ficava fazendo lá dentro assim? Ele ficava fazendo assim? Não, ele entrava com incensário e queimava incenso. E ele ficava fazendo assim, ó. E você sabe que a fumaça que saía daquele incenso era o que mantinha ele vivo. Um dia eu ainda quero fazer essa pregação e mandar os caras ligar essa fumaça aqui. Tem um troço de fumaça aqui. É que se eu ligar agora, você vai tossir. Mas aí dá uma... Daqui a pouco você não me vê mais. Isso aqui fica tudo fumaciado. E essa era a ideia. Depois de tudo que ele tinha impecável, quando o Senhor viesse, não podia ter concorrência. A única coisa que aparecia era a glória do Senhor. Então, fazer fumaça, querido, também mantinha aquele sacerdote vivo. E você sabe o que representa fazer fumaça hoje? Adoração. Isso é fazer fumaça. Então qual que é a nossa mente nesse verso? Estamos pensando, o camarada está todo puro, a cabeça tudo limpinho, e ele ainda fazia fumaça. Aí o Senhor visitava e recebia o seu sacrifício. E olha o que Pedro está dizendo aqui. Presta bem atenção. Vós também, vós, eu e você, como pedras, vamos parar no pedras. Olha, o grande trocadilho de palavras no grego. Quando Jesus perguntou a Pedro, Pedro, o que é que os homens lá fora dizem que eu sou?
Aí Pedro começa a dizer, bom, uns falam que tu é João Batista que ressuscitou, fala que é Elias que veio dentre os mortos, fala que tu é um profeta, fala que você é isso, fala que você... Ok, e você, quem diz que eu sou? Aí Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Falastes debaixo da unção do Espírito Santo, Pedro, é verdade, eu sou o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, e isso é uma revelação que você tem. Então aí começa o grande problema do trocadilho de grego. Porque Jesus diz assim, porque você disse isso, eu vou trocar o seu nome. E a partir de hoje, tu não és mais Cefas, tu eres Petros, que traduzido é pequenos pigmentos rochosos. Tu não és a Petra, tu és Petro, pedaço de Petra. Amém? Agora, sobre isso que você falou, que eu sou o Cristo, isso é a Petra. Sobre isso, sobre essa Petra, sobre essa revelação, eu edifico a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então preste atenção. Vós, olha aqui agora, volta a mesma coisa. Você pode instalar uma Bíblia Olive Tree no seu iPhone, no qualquer Android que você tiver. E você vai acompanhar o que eu estou dizendo aqui. Vós também, como Petros, como pequenos pigmentos rochosos, vós, seguidores de Jesus Cristo, seguidores da Petra, seguidores da pedra de ângulo, da pedra fundamental, vós que tem a pedra fundamental, vós que sois pedaços da pedra, vós que sois Petros, e Petros vivos, pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Eu vou ler um outro versículo que vai dar uma conotação interessante para você também. Vós também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual. Então, vocês que são Petros, são pedras, porque quando nós somos construídos juntos, quando nós somos fundamentados juntos, nós construímos o templo, o lugar onde Deus vem. Então Deus não vem só por causa de mim. Deus não vai fazer nada em Campo Grande por causa de mim ou só por causa de você. Deus vai fazer algo em Campo Grande quando nós estamos juntos. Nós somos as pedras que serão usadas para construir um templo onde Deus virá receber a nossa adoração. Então, para que haja um grande avivamento, eu e você temos que estar e sermos um. Amém? Tinha uma canção que nós cantamos, somos um no amor do Senhor. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor do Senhor. Então jamais Deus vai pensar nós separados. Jamais Deus vai pensar nós divididos. Deus vai imaginar eu e você, a minha e a sua adoração. Nós que somos Petros, pedras vivas. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós vamos então entoar uma adoração. Quando nós tivermos um único coração aqui, querido. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Quando o nosso coração, a única coisa do nosso coração for, Deus, visita-nos com a tua palavra, visita-nos com a tua unção. Senhor, nós queremos ser visitados. Então, vem. Agora não adianta um vem aqui, porque eu vim aqui porque eu quero um carro. Aí eu já vim aqui porque eu quero meu casamento restaurado. Não, eu vim aqui porque eu quero uma casa. Eu vim aqui porque eu vim aqui. Agora, quando todos nós viermos aqui para ver a manifestação da glória de Deus, para vermos a manifestação da glória de Deus, todos nós juntos queremos oferecer um lugar de sacrifício ao Senhor, Ele vem receber. Então, Campo Grande será avivado. Essa é a primeira parte desse versículo de sacrifício. Então eu tenho que sacrificar o meu sonho. Eu tenho que sacrificar o meu desejo, que talvez seja só o meu desejo. Que eu preciso começar a querer aquilo que Deus quer. Eu quero que a tua glória venha, Senhor. Casa espiritual e sacerdócio santo. Para oferecer sacrifícios espirituais. O que são sacrifícios espirituais? Senhor, o Senhor não precisa fazer o que eu quero. O Senhor pode fazer aquilo que está no seu coração desde antes da fundação do templo. Senhor,
O Senhor não precisa atender o meu pedido, porque talvez é só o meu pedido. Mas o Senhor pode restaurar aquilo que o Senhor quer restaurar. Então, entendeu o sacrifício? Eu vou trabalhar em sacrifício muito. Mas agora vamos para Romanos 8:1. E vamos entender uma coisa tremenda aqui. Para que eu faça esse sacrifício, querido? Para que eu seja um com meu irmão. Parece que é tão fácil. Parece que é tão fácil você ser essa pedra, esse pedaço de pedra de esquina. Parece que é tão fácil você dizer, pastor, é só eu ser um com meu irmão? Sim, mas existem muitas coisas dentro de nós que estão construídas para não sermos um com o nosso irmão. Você sabia que a nossa mente, ela está totalmente preparada para aborrecer a vontade de Deus? A nossa mente está totalmente preparada para não querer a vontade de Deus. A nossa mente está totalmente construída para rejeitar a vontade de Deus para nossas vidas. Nós estamos preparados para querer aquilo que nos convém, aquilo que nos faz bem. Nós estamos totalmente preparados para fazer aquilo que nós queremos que aconteça. Mas nós estamos simplesmente preparados para resistir àquilo que Deus quer que aconteça. Então nós precisamos ser trabalhados para sermos essa pedra de esquina. E Romanos 8 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que versículo bom! Nenhuma condenação há para aqueles que andam segundo a carne, segundo o Espírito, não segundo a carne. Nenhuma condenação há para aqueles que estão entrando dentro da forma do Espírito Santo, estão deixando o Espírito Santo construir neles o caráter de Cristo. Para esses nenhuma condenação há, mas toda a condenação há para aqueles que estão andando segundo a carne. Por quê? Porque aqueles que estão andando segundo a carne, eles entram dentro da forma do mundo, e as consequências do mundo e a avidez desse mundo, essa mesma vai destruí-los. Mas aqueles que estão querendo Deus, eu não estou dizendo que você é um santo perfeito, não, mas eu quero Deus. Gente, eu quero mais que uma religião. Gente, eu quero mais que um culto. Eu quero mais que uma reunião. Eu quero mais do que ter uma igreja. Eu quero mais do que vir. Eu quero ver o poder. Você já leu Atos dos Apóstolos? Eu quero Atos dos Apóstolos. Amém? Então deixa eu abrir um parênteses aqui só, rapidamente. Se você diz, pastor Sérgio, a mentalidade de Deus é socialista ou capitalista? Eu falei que eu vou falar isso várias vezes. 100% capitalista. Capitalista. Por quê? Qual que é a visão? Você pega hoje uma visão socialista. Eu não estou falando de política ainda. Você pega uma visão socialista hoje. Qual que é a visão socialista hoje? Hoje, qual é? Um camarada enfraquece a massa na conversa fiada. Vamos usar Cuba ou Venezuela ou Bolívia ou todos os países que vivem, alguns vivem totalmente e outros estão tentando entrar. O que eles dizem? Eu dou ração para a massa, não dou condição deles crescerem. Eles são tudo igual. Mas eu que sou forte e enriqueço, que sou eu e a minha corja, ficamos forte, tão forte que não deixamos eles crescer. Sendo que na condição devia ser todo mundo igual, mas não existe nada no socialismo igual. Talvez na Alemanha. A Alemanha tem um pensamento socialista. O que é? Quando você entra dentro do sistema público de saúde deles, é igual você entrar dentro de qualquer hospital. E todos têm o mesmo tratamento. Você pode ter 1 bilhão ou você não pode ter nada. Se você entrar dentro de um hospital lá, entendeu? Você vai receber os mesmos recursos. Você vai ser bem atendido. Aí sim. Mas mesmo assim você tem condição que se você se esforçar, você sobressai. A oportunidade é para todos. Agora, e essa é a visão de uma coisa capitalista. Eu te dou condição para você crescer, se você quiser. É por isso que daí vai ter a coisa social, o dispareio social. Aí é lógico que o nosso país, enfim. Mas vamos lá, você
Será que Jesus pensa assim? Pensa. Jesus diz assim: os pobres sempre terão convosco. Sempre na terra vai ter pobre e rico, mais ou menos. Sempre. Sempre. Agora, quando é dada a condição para você crescer, mesmo na Alemanha, mesmo na Europa, mesmo em países de primeiro mundo, onde todo mundo tem condição, sempre alguns vão sobressair mais que os outros. Porque alguns vão sacrificar umas coisas e outros não. Eu tiro pelo meu falecido sogro, que teve a mesma chance que muitas pessoas tiveram. Ele sobressaiu e alguns não. Por quê? Porque alguns, enquanto queriam comprar caminhonetona, ele estava plantando soja, investindo no adubo. Um dia pode. E algumas pessoas não, algumas pessoas elas são muito imediatistas, outras pessoas conseguem pensar a longo prazo. Algumas pessoas são totalmente desorganizadas, outras pessoas são totalmente organizadas. Algumas pessoas pensam agora, outras pessoas pensam amanhã. Alguns de nós, querido, pensamos que tudo que nós vamos fazer hoje não repercute na geração que vem. Engano, repercute. Muitos pensam que eu vou fazer hoje, eu posso fazer, ou então o camarada está fazendo um monte de coisa escondido na casa dele, está vendo coisa que não pode, escondido, está fazendo coisa que não pode, escondido, achando que não vai dar nada. Mas espiritualmente aquilo está tudo ligado na geração dele. Daqui a pouco ele começa a ver o estrago. Então isso é uma mentalidade capitalista. É te dada a oportunidade e você vê o que você vai fazer da oportunidade que te foi dada. Agora eu vou transformar isso para o espiritual. Você acredita que Deus olha para um e para outro assim, não, esse aqui vai ser espiritual, bonitinho, eu vou dar condição para esse. Não, esse aqui não vai ser nada não. Não. O Senhor nos dá a condição a todos. Amém? Qualquer um que entrar dentro da forma de Deus vai ser parecido com Deus e vai entrar dentro do chamado dele. Qualquer um no planeta. Seja pobre, rico, negro, branco, azul, amarelo, seja de qual tribo, cor, raça e língua. Qualquer um que entrar dentro da forma de Deus, Deus transforma ele. Agora tem pessoas, querido, que levantam de manhã cedo e não conseguem dar um passo sem ficar com Deus. Outras pessoas não. Então, aquelas pessoas que determinaram, disseram, eles entenderam, eu preciso passar tempo com Deus, eu preciso passar tempo com a palavra de Deus, eu preciso conhecer o Senhor Jesus. E eles se determinam, ele está dando margem para a condição de Deus construir o caráter dele, a vida dele dentro dessa pessoa. Então sempre vai ter uns mais espirituais que os outros. Amém? Nós temos que entender uma coisa, a Bíblia diz, estes sinais seguirão aqueles que o quê? Não, você não ouviu, espera aí. Está lá em Marcos, no livro de Marcos, no último capítulo. E estes sinais seguirão aqueles que... Ainda não deu, tem gente que ainda não... Você vai responder crer, amém? Você vai responder crer, você vai responder crer, você vai responder crer, você vai responder crer, você vai responder... Todo mundo vai responder crer. E estes sinais seguirão aqueles que... Agora cremos. Então não é porque os sinais não estão funcionando na minha vida que eu vou dizer, não, Deus não deu isso para mim. Isso aqui não é para mim. Isso aqui é para... Eu estou cansando dessa conversinha, minha mesmo. Se o Senhor falou que seguirão... É porque seguirão. Então diz, eu não quero, fica melhor. Porque você tem o direito de dizer, eu não quero. Eu não quero crer, eu não quero viver, eu não quero isso. É seu direito, você é livre. Você pode até dizer, eu não quero ir para o céu. Eu não quero viver a Bíblia, eu não quero. Você é livre para dizer. Agora não diga que Deus não funciona, porque Ele funciona. Amém? Igual você dizer assim, eu não venci porque o governo, porque não sei. Como é que gente que o governo, com o Lula, sei lá quem que é o governo, venceu? Você acha que Deus olhou, bonitinho, vai vencer? Não. Ele fez coisas que nós fazemos de vez em quando, para Ele é o cotidiano da vida dele. Pessoas incomuns fazem coisas que as pessoas comuns fazem de vez em quando, eles fazem todo dia.
Você quer ser incomum no reino do Espírito, querido? Você faça todo dia aquilo que o incomum faz de vez em quando. Aquilo que o comum faz de vez em quando. O comum, de vez em quando, ele lembra de orar a Deus. Contigo eu me deito, contigo eu me levanto. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E vou. Eu falei, Deus, se Deus quiser me ungir, Ele me unge. Ô, criaturinha incrédula. Deus quer te ungir. Ele liberou a unção do céu sobre a sua vida. Agora você precisa sacrificar. Você tem que desligar o inferno da televisão, santo céu. Você precisa ler a Bíblia, irmão. Você precisa ler a Bíblia. Se você não ler a Bíblia, você não vai conhecer a Bíblia. Deus não vai chegar uma hora e vai fazer pim, toda a Bíblia está dentro de você. Porque Ele seria injusto. Ele deixou o livro dele, você precisa ler. Então, tem gente que consegue ler um versículo, outros conseguem ler um capítulo, outros conseguem ler 10, 40 capítulos. Hoje, vai de você, a oportunidade está. Aquilo que as pessoas comuns fazem de vez em quando, os incomuns faz toda hora. Você pega o dinheiro do Bill Gates, toma tudo dele. É prova, há menos de 10 anos atrás, ele doou 35 bilhões de dólares. Eu fiquei sabendo, estava dizendo ele, e mesmo doando essa quantidade, ele ainda ficou entre os 5 do mundo. Passaram-se alguns anos, ele é entre 1 e 2, 1 e 2. Hoje ele é 1 de novo. Bateu no mexicano. Camarada, o Donald Trump quebrou 5 vezes. E está entre os 30 ou 40 homens mais ricos do mundo, as 5 vezes. São pessoas incomuns e pronto. Não é que ele tem um tom, não é que ele é bonitinho, que ele é feio pra caramba. Os dois, ele e o Bill Gates, é dois feios. Nem com tudo aquela grana, eles não deram conta de ficar bonito. Você pega um camarada que é acostumado a ficar com Deus, você quebra ele, você moe ele, ele passa por qualquer situação difícil na terra, mas ele vai superar, ele vai vencer, porque ele conhece o caminho, santo Deus. Paulo diz: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o porvir, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, meu Senhor. Aleluia. Não tem situação difícil, querido. Eu passo por escassez, eu passo por perigo de rio, perigo de salteadores, por traições, por isso. Ele começa a nomear tudo que ele passou. Com 5% disso já tinha largado mão de ser crente. Ele diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Sacrifico, vou, eu sei em quem tenho crido e bem sei que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que penso, sonho, imagino. Deus pode mais. Agora, naquele momento em que você está murmurando, Ele está buscando. No momento em que você está achando difícil, Ele está na presença de Deus. Para quando você achar impossível, Ele diz: é fichinha, venci. Pessoas comuns não buscam a Deus. Pessoas comuns não meditam na palavra de Deus. Pessoas comuns não creem no poder de Deus, não creem no que Paulo escreveu, não creem no que Jesus mandou Marcos ou mandou Lucas escrever. E estes sinais seguirão aqueles que crerem. No meu nome falarão novas línguas, expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Amém? Agora, nós não buscamos Deus, nós passamos mais tempo lamentando do que buscando Deus, gente. Deixa eu apressar aqui, senão eu vou muito longe. Nenhuma condenação há para aqueles que andam segundo o Espírito.
e não segundo a carne, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Eu sempre vi esse versículo, mas tem alguma chave aí. Eu comecei a pesquisar palavra por palavra dele. Então eu achei algo interessante na palavra lei. Porque nós temos uma conotação de lei errada. Quando eu fui ver no dicionário do grego, do original que ele estava escrevendo, o que ele estava querendo dizer? Ele falou aquela parte que eu acho que está fixada na gente, mas ele começou a me dar outras margens, porque a palavra tem muitas outras raízes. Então quando eu falo lei, eu estou falando só da lei de Moisés, ou a lei mosaica. Eu estou falando só de uma coisa que foi superada, vivida por Jesus. Eu estou falando de uma coisa que não é boa para mim. Tipo, vive debaixo da lei? Está errado. Mas olha o que eu achei sobre lei. Numa das raízes, assim, uma lei ou uma regra que produz um estado aprovado por Deus. Aí muda tudo. Porque a lei de Moisés, ela foi estabelecida para promover no homem, ou estabelecer no homem, um estado aprovado por Deus. Ou seja, um homem mudado no seu interior, um homem transformado no seu interior, e um homem que vivia a lei de uma maneira que agradava a Deus. A vida desse homem agradava a Deus. A vida desse homem, ela era uma vida que condizia com Deus. Ou seja, Deus conseguia olhar para esse homem e se agradar. Então ele está dizendo, porque a lei do Espírito não é mais a lei de Moisés. Você entendeu por que a palavra tem uma outra raiz diferenciada da lei mosaica, da lei de Moisés? Ele diz, significa isso também. Mas por causa da palavra Espírito, diz a lei do Espírito, ou toda a inspiração do Espírito Santo, toda a comunhão do Espírito Santo, tudo que está relacionado ao Espírito Santo, produz no homem um estado aprovado por Deus. Então quando eu sacrifico minhas vontades, querido, você não sabe o que acontece quando você está lá orando. Você não sabe o que acontece quando você está lá com as suas mãos levantadas, Jesus. Oh, Jesus. Ah, Jesus, eu amo você. Oh, Jesus, tu és lindo, tu és maravilhoso. Jesus, eu quero te adorar, Jesus. Ah, Jesus. Quando você abre os seus braços e se depara com Deus. Ah, Jesus. Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Ah, Jesus. As palavras me faltam e eu não sei o que dizer para expressar o amor que lateja dentro de mim. Porque é o encontro do homem imperfeito com aquele que é perfeito. E a presença do perfeito vem entrando dentro de você. E aquilo que é impuro vai tornando-se puro. A palavra dele vai sendo construída dentro de você como um caráter. Uma lei ou uma regra que te aperfeiçoa e que te deixa no estado que agrada a Deus. Você quer agradar a Deus? Tem que passar tempo com Deus. Você sabe que eu estava estudando um pouco isso. E ontem à noite eu perdi um pouco o sono. Daí eu acabei amanhecendo no sofá. Eu estava vendo isso e eu fiquei tão impressionado com essa coisa de sacrifício. E quando eu cheguei na lei, eu comecei a descobrir essas coisas da lei. A lei do Espírito, não a lei de Moisés. A lei de Moisés, ela disse que eu sou pecador. Ela identificou o pecado dentro de mim. Que não foi ruim. Mas a lei do Espírito em Cristo Jesus me vivificou. Ou seja, arrancou o estado errado que eu tinha e estabeleceu um estado correto dentro de mim. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Ah, Jesus.
Jesus, 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 Jesus. Vou ler uma outra tradução de 1 de Pedro 2,5, diz assim: do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai. Em uma, ele disse que nós devemos deixar Deus fazer. Na outra, ele diz que nós mesmos devemos formar. É uma decisão minha ser um com o Fábio. É uma decisão minha ser um com você. É uma decisão minha deixar Deus purificar o meu coração. Querido, você sabe que muitas vezes nós temos na nossa mente. Você fica pensando Paulo. Pensa Paulo. Ele estabelecia uma igreja. A vida de Paulo era irrepreensível, irrepreensível. Ele dizia até segundo a lei, irrepreensível. Daí, de repente, pegavam esse homem, jogavam ele no fundo de uma cadeia. Hoje tem um monte de pastor que vai para a cadeia. Um monte. Mas infelizmente não é pelo mesmo motivo de Paulo. Eles vão para a cadeia porque usurpam o povo, vão para a cadeia porque molestam menores, vão para a cadeia por X motivo. Mas Paulo foi para a cadeia porque estava vivendo a verdade plena do Evangelho. Plena. Profunda. E lá na cadeia ele sofreu os mais horríveis castigos que você pode imaginar. Pegaram Paulo, amarraram Paulo assim, lá na cidade de Éfeso, em uma dos cárceres da cidade de Éfeso. Amarraram Paulo assim. Colocaram Paulo dentro do rio que passava, num riacho que passava no subsolo da cadeia, lá no calabouço da cadeia, e é onde vinha todo o esgoto e a sujeira da cidade de Éfeso também. E mergulharam Paulo até aqui. E eles deixavam ali para ver até quando eles resistiam. Algumas pessoas não resistiam, morriam. Eles cortavam a corda. O corpo da pessoa não conseguia passar porque o calabouço tinha grades, porque senão as pessoas fugiam. Ficava apodrecendo ali. E Paulo estava no meio daquela podridão toda. Então, pela graça de Deus, chega Timóteo com uma carta dos Filipenses. E os filipenses estão fazendo aquelas murmurações dos crentes. O irmão aqui não olhou para mim hoje. O pastor não me visitou, não sei o que, não fez isso. Meu marido brigou comigo. Meu filho não quer falar comigo. Os problemas terríveis que os cristãos têm. Esse mês não consegui pagar o aluguel. E Paulo lendo aquela carta, né? Aí, como ele era cidadão romano, podia receber visita, desamarraram ele. Você pensa uma pessoa amarrada 3 dias assim, querido? Você não consegue ficar 15 minutos assim. Nós começamos a adorar a Deus assim. Por último, estamos assim. Assim talvez você consiga ficar uma meia hora. Mas Paulo estava 3 dias assim. Aí desamarraram ele, trouxeram. Fica 1 hora assim, você tem tanta dor e cãibra e tanta coisa. Depois os teólogos disseram que Paulo tinha um problema na vista, por isso que ele não escreveu aquela carta. Eu vou amarrar só um teólogo. Só. Por 5 horas, não precisa ser 3 dias. Depois vou mandar ele escrever. Do seu próprio punho. Aí ele vai descobrir que ele tem problema nas vistas. Mas tudo bem. Ele vai escrever
Timóteo começa a escrever. Ele começa a dizer assim: muito me alegrei com vocês. E eu consigo encontrar 17 ou 19 vezes, se eu não me engano, a palavra muito me alegro, regozijo. É uma alegria para mim. Estou feliz, estou contente. E a teologia estabelece essa carta como a epístola da alegria. Ninguém sabe o contexto daquela epístola. E aí tem uma passagem, Filipenses 4:4, 4:5, 4:6, 4:7, 4:8, que eu tiro a coisa de Paulo. E eu estou pregando para você que está sem alegria hoje. Porque ele está passando por isso ou por aquele motivo. Para mim e para você que estamos achando que estamos passando uma prova. A prova era isso, irmão. Sem ter feito nada. Mas encontrar um estado de alegria. A lei do Espírito estabeleceu um estado que agrada a Deus em Paulo de alegria. O Espírito Santo passava o olho por Paulo, via alegria. Não via murmuração, não via ódio, não via alegria. Diante de todas as coisas sou mais do que vencedor por meio de Cristo que me amou. Posso passar por isso, posso passar por aquilo, posso todas as coisas. Filipenses 4:4. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Princípio número 1 de Paulo. A alegria dele era o Senhor. A alegria dele não era o que pensavam dele, o que davam para ele, ou o que faziam para ele. A alegria de Paulo era o Senhor. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, ele podia dizer, não me regozijo nessa situação que estou, mas me regozijo por quem é que eu estou passando, ou por que eu estou passando isso. Regozijo no Senhor. 1. Filipenses 4:5. Apresentai a Deus. Né? Filipenses 4:5. Que a vossa moderação seja conhecida diante de todos os homens. Ponto. Eu penso. Timóteo estava escrevendo aquilo, já não aguentava mais olhar para o estado de Paulo e escrever alegria. Aí ele disse, como que é isso, Paulo? Como que é isso? Não era para você estar totalmente triste? Então Paulo fala assim, põe um ponto aí. Ele põe na mesma linha, letra maiúscula. Perto está o Senhor. Ponto final. Timóteo dizia, como perto? Paulo não falava da volta, querido. Porque se fosse da volta, isso já faz 2000 anos. Ele falava de presença. Ele dizia, não importa a situação que eu estou passando, Ele está sempre presente. Num tempo de oração, não muito, eu descobri uma coisa, por que Deus colocou fé no homem? Por que Deus colocou fé dentro de você? Por que Deus colocou fé dentro de mim? Eu sempre pensei que Deus colocou fé dentro de mim para mim impor as mãos nos enfermos e eles serem curados. Para mim vencer todas as circunstâncias. Não. Deus colocou fé dentro de mim e dentro de você para nós reconhecermos a presença dEle sempre. O homem precisa, onde ele está, ele reconhece a presença. Então Paulo diz, perto, presente, aqui mesmo está o Senhor. Adora Ele um pouquinho comigo, Timóteo. E sente Ele. O tempo da paixão precisa voltar. O tempo da paixão precisa voltar. O tempo de não importa nada, o Senhor. Tu és Deus. Filipenses 4:7 agora. 4:6. Apresentai a Deus todas as vossas petições. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes apresentai a Deus todas as vossas petições, dando sempre a Ele ações de graça. Terceiro ponto, eu não murmuro por nada. Lá atrás,
Ele não vivia um estado de hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal, hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal, hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal, hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Não. Que a vossa moderação seja conhecida de todos os homens, que os homens olhem para você e você esteja bem com Jesus sempre, independente de tudo. Outro ponto, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes apresentei a Deus todas as vossas petições com orações e súplicas, e ações de graça. E aí, a paz de Deus, agora 4:7, a paz de Deus que sobrepassa todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes amarradas em Cristo Jesus. Quarto ponto, ande em paz. Querido, está faltando tempo com Deus. Se nós tivermos tempo com Deus, nós vamos andar em paz e a ansiedade vai sair. Filipenses 4:8. No mais, irmãos meus, todo puro, todo justo, todo honesto, se há alguma virtude, se há algum valor há nisso, com isso ocupe o vosso pensamento. Você acha que Paulo estava lá pensando no sofrimento? Se ele tivesse pensando no sofrimento, ele tinha caído. Não. O Paulo estava com ações de graça. Fique de pé, por favor. Eu gostaria que você adorasse o Senhor. Gostaria que você adorasse o Senhor.